papais, mamães, como diz o professor Evandro, né? Tios, tias, avós, vovós, avós, vovós. Os nossos alunos e alunos do Colégio Caminhos Colinas. Então vamos continuar, né? Já chegando assim ao segundo semestre, ao final do ano. Então, falando sobre o tema crescer. Todos esses meses nós falamos sobre o crescimento do ser humano. Então, hoje nós vamos falar sobre crescer e a caridade. Então, professor Evandro, a caridade tem alguma influência sobre o crescimento do ser humano? Vamos definir o que? Claro que tem. Vamos definir, vamos deixar primeiro claro o que é crescimento, o que é caridade, né? Para depois ver qual a influência de uma para outra. Bom, nós estamos tratando o tema crescer desde o começo do ano, né? Só para lembrar, quando a pessoa cresce, ela não deixa de ser ela mesma. Ela continua sendo ela. Até aqui do meu lado, aqui atrás tem uma árvore bonita, pinheiro aqui. Ele está crescendo. Né? Ele era pequenininho, foi crescendo. Ele deixou de ser ele mesmo? Não. Ele é mais ele mesmo? Isso se pode dizer que sim. Quer dizer, na medida que a pessoa cresce, ela vai se tornando mais aquilo que ela deve ser. Né? Até que chega no máximo, como tudo que é vivo, né? Tudo nesse mundo, depois vai decrescer, vai morrer. Tudo bem, nós estamos falando aqui do crescimento. Nós não decrescemos, nós não morremos, porque a gente continua crescendo. Mesmo depois, mesmo no céu. Então, agora, caridade. O que é caridade? O Bob podia comentar um pouco, mas a gente, quando fala por aí, precisa ter caridade, etc. A palavra pode ser mal entendida em dois sentidos, tá? O primeiro sentido precisa ter caridade no sentido de ter pena. Né? Coitadinho, precisa ter caridade. Tá? A caridade tem esse lado da misericórdia, mas não é só isso, nem é o principal. Né? E depois também tem uma ideia seguinte, a gente fala, caridade é amor, é verdade. Caridade é amor. Só que a gente costuma entender amor num sentido errado, num sentido muito sentimental apenas. Caridade não é só o amor sentimental, é muito mais. Aí vem a pergunta. A pergunta é se a caridade ajuda a crescer. O que ajuda um ser vivo a crescer? O que ajuda um ser vivo a crescer? Dá um exemplo, por favor, professor Roberto. Olha, o que ajuda um ser vivo a crescer? O alimento, o ar, a luz, né? Do dia, né? Um ser vivo, só esses elementos que ajudam a crescer. Ele cresce quando tem a planta, o ser vivo, quando tem aquele ambiente que o leva a crescer. Então a pergunta que pode ser traduzida assim: a caridade, o amor, forma um ambiente para o crescimento da pessoa? E nós vamos ver que sim, que cria. Nós vamos tratar disso então. Que ambiente que a caridade forma e que leva a pessoa a crescer? Um exemplo, por favor, senhor Roberto, vou ter devido depois dessa introdução, eu achei importante que vocês entendam que, apesar de vocês saberem o que é crescimento, como o professor Evandro falou, né? E também como ele ajustou agora, né, o conceito de caridade. Então, caridade é amor. Só que ela tem muitas perspectivas. Isso que nós vamos falar hoje. Então, uma primeira perspectiva é que a caridade enquanto amor pessoal, ela tem pelo menos dois interessados. O primeiro é aquele que é amor em si mesmo, que é Deus. Deus é amor. E depois, a segunda questão, que é mais difícil talvez da gente entender, mas que nós vamos falar aqui hoje, é que cada ser humano é amor. É um amor único, criado por Deus, que é único também, mas é muito diferente, entende, de qualquer outro tipo de afeto que existe na natureza. O cachorro, a gente passa a mão na cabeça dele, ele reage e fica alegrinho, assim, né? Então, você até diz que é um amorzinho, né? Mas o amor que nós estamos falando, a caridade que nós estamos falando, eu vou falar palavras um pouco difíceis, mas eu explico. É um amor ontológico. O que é amor ontológico? É que no nosso mais íntimo, na intimidade mais profunda de cada ser humano, ele é amor.
E é uma participação do amor de Deus. Deus que é amor. Então, os dois primeiros elementos, né, que a gente fala de caridade, são esses. Então, a gente pode crescer, porque Deus é um amor infinito. E a gente vai na direção desse nosso Criador. Nós nunca vamos ser Deus, mas nós vamos na direção do amor. E o segundo elemento é que, como nós somos amor, então nós crescemos, né, nesse amor que nós somos. Então, exemplos que o professor Evandro estava pedindo, né? É, por exemplo, quando vocês, né, que são pais, mães, né, se dedicam a cada dia a olhar as crianças, a dar alimentação para elas, a dar uma palavra de afeto, a fornecer, né, a roupa dela, né, dar tempo a elas. Tudo isso é uma doação do amor de vocês a elas. E elas se alimentam do amor de vocês. Mas o primeiro amor que alimenta cada ser humano é Deus. Então, a gente começa nesse ponto e a gente vai avançar para o ambiente. Professor Evandro, esse amor, né, que é Deus, que nós somos a participação do amor dele, ele tem interesse em que nós cresçamos? A pergunta é: Deus tem interesse em que nós cresçamos? Então vamos responder assim. Qual é o interesse de Deus para conosco? Por que Deus nos criou? Deus podia ter nos criado já acabados e perfeitos. Porque nós estamos falando de crescimento, né? O crescimento tem um objetivo. Então, se espera que o crescimento atinja um determinado ponto. A pergunta é: por que Deus, não é assim como o Bob perguntou, mas por que Deus já não nos criou aqui, completos, perfeitos? Por que Deus nos criou pequenos para que a gente cresça? Porque Deus quer a nossa participação no crescimento. Se Deus nos tivesse criado perfeito e acabado, o nosso mérito não teria nenhum. Michelangelo pegou um pedaço de mármore e fez uma estátua, né? Eu pergunto o seguinte: existe mérito na estátua? Michelangelo existe, porque ele transformou aquela pedra numa estátua. Agora, o mármore em si, aquele pedaço de pedra, ele tem algum mérito? Nenhum. Você podia dizer o seguinte: o mérito do mármore é não atrapalhar. Entende? E Deus pode cobrar de nós essa ideia: apenas não me atrapalhe na obra que eu estou fazendo em você. Mas isso é muito pouco. Tem gente que pensa isso, na verdade. Tem gente que acredita que a vida espiritual é só ficar quietinho e deixando Deus agir. Não, Deus tem até uma heresia chamada pietismo, que tem esse lado. Não, Deus não é. Deus quer a nossa participação. Ele quer que a gente, vamos dizer, participe no nosso crescimento. Então ele tem interesse que a gente cresça, né? E ele coloca o ambiente para nós, mas ele não diz só não atrapalhe. Ele diz: não, haja, faça, de alguma forma colabore no seu crescimento. Agora, que formas? Precisa ver isso, é uma prática. Então, vocês perceberam? Isso que o professor Evandro falou é muito importante. Então, Deus, que um dia, né, ele quis criar esse mundo e depois colocar as pessoas, criar cada pessoa, então, ele quis que nós participássemos desse amor dele. Isso que o professor Evandro falou é muito importante, ou seja, nós precisamos agir. É que Deus, ele saiu de si mesmo para que nós existíssemos. Então foi uma ação de Deus. Deus é dinamicidade. Então somos imagem de Deus também porque nós somos dinâmicos. Então a caridade que nós estamos falando hoje, ela é ativa. Então não dá para dizer que uma pessoa é caridosa se ela nunca ajuda ninguém. Então, e a verdade é que cada pessoa ela é criada para ajudar outras. Então, no fundo, qual que é a relação da caridade com o crescimento? É que se a pessoa não ajuda outras pessoas, não ama outras pessoas, ela não cresce.
Perfeito. Na prática, professor Roberto, como é que eu faço isso? Na prática, tudo bem, nós estamos falando de teoria, está muito bonita, tudo verdadeiro, mas tá bom, eu estou aqui agora no colégio, ou então a senhora está trabalhando em casa, ou está trabalhando na empresa, o senhor está no metrô, está pegando. Como é que eu exerço a caridade ali, na prática, na hora, no vamos ver mesmo? É muito mais fácil do que a gente imagina. Então, o ser humano, quando ele está no dia a dia, se ele está fazendo coisas boas, cada ato bom dele é um ato de amor. Então, não necessariamente eu preciso estar cuidando de alguém, mas, por exemplo, quando você que é pai, né? Por exemplo, motorista de ônibus, está dirigindo bem o ônibus, você que trabalha na empresa, está fazendo uma peça, você que trabalha no escritório, né? Está escrevendo um documento, a mãe que está cozinhando, ou também que está lavando a louça ou a roupa, limpando a casa. Vocês podem estar sozinhos, mas tudo que vocês estão fazendo que é bom é amor. Porque não é perceptível muitas vezes. Quando a casa está suja, todo mundo fala, está sujo. Quando a gente limpa, muito pouca gente fala, puxa, como está limpo. Então, o bem, algumas vezes, ele não é perceptível diretamente, mas a gente sente ele. Então, se vocês são honestos, trabalhadores, então já estão vivendo a caridade. Mas, é lógico que só isso não basta, né? A gente precisa conviver com as pessoas. No primeiro momento, a primeira resposta direta é: faça o bem a cada momento e você está crescendo em caridade. Mas a gente pode avançar, né? Avançar para uma coisa que o professor Evandro está falando assim. No dia a dia com as pessoas, como é que eu vivo a caridade? Então, a relação com as pessoas é muito importante. Então, eu volto a repetir uma ideia que é a seguinte. Deus quis que nós participássemos do amor dele e de Deus. Então, agora, é importante que a gente aprenda a distribuir esse amor que nós ganhamos de Deus para outros. Ou seja, nós queremos que outras pessoas participem do amor que nós somos. Eu não sei se está muito profundo, professor Evandro, mas é Amar é importante. querer o bem para o outro. É diferente do gostar, que é querer o bem para si mesmo, né? Amar é querer o bem para o outro. Então, quando eu vejo o outro, quando eu estou diante do outro, qualquer ser humano, eu posso pensar, bom, que bem eu posso fazer para ele agora? Que bem agora eu posso fazer para aquelas duas meninas que estão lá no alto? Então, que bem que nós estamos fazendo agora? Elas estão lá tomando lanche no intervalo, etc. Nós amamos essas meninas, primeiro, porque criamos um ambiente para elas. Segundo, porque nós queremos nos empenhar em fazer um bem concreto para elas. No caso aqui, da escola, oferecer educação. Se a gente faz as coisas pensando, como que eu posso fazer o bem para os outros? Já estou amando. Mas é interessante, é bom que a gente faça isso concretamente. A gente pensa, hoje eu vou caprichar, vamos dizer assim, em fazer o bem para essa pessoa ou para aquela outra. Não, todo dia eu moro num apartamento, eu moro no 6º andar e tem lá embaixo o porteiro. Então hoje eu vou caprichar e cumprimentar ele de um jeito especial, porque, puxa vida, ele fica lá parado na portaria o dia inteiro. Se eu passar por lá e fazer uma brincadeira com ele, brincar com o time dele que ganhou, que perdeu, entendeu? Eu vou deixar ele um pouco mais alegre naquele momento e isso vai ajudá-lo a ser bom. Então, veja, foi concreto. Quando eu estava descendo do elevador, eu já estava pensando, vou falar mal do Corinthians lá para ele, para que ele, vamos dizer assim, se alegre, brinque comigo, responda, né? Então que ele fique aguardando um pouco a minha descida. Quando ele vê que eu estou descendo, ele já fica preparando a piada e eu também já fico. Veja bem, ele deixa de ser uma pessoa qualquer, abandonada, solta por aí, mas é alguém específico, alguém que eu escolhi para fazer o bem. Né? Eu posso fazer isso, ter esse cacoete de fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer um. São José Maria Escrivá, ele tinha eu vou falar a palavra cacoete, não sei se vocês vão entender errado, mas essa ideia de que
ele nunca cruzava com ninguém sem cumprimentar o anjo da guarda da pessoa. Não é bonita essa ideia? Considerar, poxa, aquelas duas meninas que estão lá sentadas, elas têm dois anjos da guarda lá também. Então, quando eu passo por elas, eu cumprimento não só a menina com um sorriso, com uma brincadeira, mas cumprimento o anjo dela também. Perceba que como isso faz bem para você. Você lembrar que existem, além das pessoas, existem os anjos que estão aqui. E como é bom lembrar disso. Faz bem para a pessoa e faz principalmente bem para você. Você se torna melhor quando está fazendo isso. É um modo prático, não é, professor? É importante que cada um que está nos assistindo hoje, né, considere isso, né, que a caridade, ela está muito mais próxima da sua vida do que você imagina. Ela informa cada momento da nossa vida. O importante é isso que o professor Evandro falou, a gente precisa mentalizar isso. A gente precisa ter cada vez mais consciência, que Deus nos ama como um pai, né? Nós somos filhos, né? Muito amados do nosso pai. A gente precisa lembrar disso muitas vezes. Depois a gente precisa ter muita consciência de que nós podemos amar outras pessoas. E se eu disser, desculpa, e se eu disser o seguinte, mas peraí, quem é que pensa em mim? Entende? Como é que é? Se eu fico pensando nos outros, etc., mas o importante sou eu mesmo. Entende? Como é que responde isso? Olha, podemos pensar em nós mesmos, isso não é mal. Mas assim, pensem quando vocês eram crianças pequenas. Vocês conseguiam se cuidar melhor do que os pais de vocês cuidavam de vocês? Então, nós temos uma nostalgia assim de quando a gente era criança, como tinha pessoas adultas, né, que cuidavam bem de nós. A gente vai ficando adulto, não dá para ficar tão manhoso, né? Então, mas é bom ser cuidado por pessoas que têm mais capacidade. Então, a gente tem que lembrar que quem está cuidando de nós sempre, a cada momento e na eternidade, é Deus. E que, portanto, eu não preciso ficar preocupado com isso. Entende? Não preciso ficar muito preocupado em saber quem vai cuidar de mim. Deus está cuidando de mim. Entende? E Deus cuida de mim, me inspirando a cuidar dos outros. É o caminho, né? Podemos dizer até que é um egoísmo, entendeu? Mas egoísmo no bom sentido. Se eu quero crescer, se eu quero ser bom, deixe de pensar em mim, pensa nos outros. Esse é o caminho certo do crescimento. Estamos falando de crescimento. Então, caminho certo para o crescimento. Deixa de pensar em si mesmo, pensa nos outros que você vai crescer muito mais. É isso mesmo. Pensar nas outras pessoas é um exercício que dá um alívio grande assim para a vida. O que é mais alegre, né? Entende? É dar-se ao serviço aos demais. Isso aí é tão bom que Deus premia essa pessoa. Premia com alegria. Quantos de nós não conhecem pessoas que são muito caridosas, né? Caridosas no bom sentido, que ajudam muitas outras pessoas e parecem são as pessoas mais felizes desse mundo. E é isso que nós temos que transmitir às crianças, os filhos de vocês, nossos alunos, né? Que vale a pena então cuidar dos outros, vale a pena querer as outras pessoas. Sem fazer selfie, né? Porque também tem isso, né? Eu vi outro dia uma charge, gostei muito, né? Quando você for fazer o bem, deixe o celular em casa. Entende? Não fica fazendo selfie de você mesmo, dando uma esmola ou ajudando alguém. Né? Jesus diz para essas pessoas, você já teve sua recompensa. Não haja dessa maneira. Haja de forma desinteressada, querendo realmente o bem da pessoa. Essa ideia da gente fazer o bem sem querer mostrar para os outros é muito importante mesmo para a vida de cada um de nós. Então, porque quando a gente faz as coisas para que outros nos vejam, isso aí é vaidade. Como o professor Evandro falou, eu estou mais preocupado com a selfie, com como é que eu vou aparecer bem na foto, do que em fazer o bem. Então, mas também acontece o seguinte, se alguém está vendo que a gente está fazendo bem, e a gente para, ainda não vou fazer porque estão me vendo, também não é bom. O critério assim, quando a gente sente que tem vaidade, faça o bem. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo também vai ajudar a gente a tirar a vaidade. Mas procure fazer o bem. Ah, mas eu acho que é vaidade. Mas faça o bem. No tempo, Deus vai ajudar a ir tirando a vaidade também. Então,
Agora, de um ponto de vista assim, agora mais amplo, né? O professor Evandro falou no começo, né, da conferência de hoje, que existe algo no ar, uma conversa, entende? Existe algo no ar que é um ambiente assim, de amor. Então, o que poderia ser um ambiente de amor, professor? Ambiente de amor. Então, vamos. A pergunta é o que é ambiente? Vamos pegar por aí em primeiro lugar. O que é ambiente? Muitas vezes também há um erro a respeito disso. As pessoas acham que o ambiente de uma casa, por exemplo, vamos pegar a casa de vocês, né? O ambiente, muita gente acha que a limpeza, a arrumação, os quadros da parede, tudo direito, a decoração, isso é ambiente. Não, isso faz parte do ambiente, né? Mas é a parte muito secundária. O ambiente são as pessoas. Então, como criar um ambiente bom? Sendo bom. Repara o seguinte, entra numa casa, você vai alugar uma casa nova, você vai comprar uma casa. O corretor que leva numa casa, que você vê, a casa está lá. Vamos supor que seja arrumada, no sentido que está limpa. E tem que estar tudo em ordem lá dentro. Você entra e você percebe o seguinte, está faltando alguma coisa. Porque as pessoas que estavam lá foram embora e a casa está vazia. Ela pode estar arrumadinha. Fica mais ou menos como um museu. Falta coisa. O que falta? Falta gente. Falta as pessoas estarem ali. Falta aquela certa desarrumação que mostra que as pessoas estão vivendo lá. Se a coisa é muito arrumadinha, muito quadradinha, não é ambiente. O ambiente é formado pela vida. Então, como formar um ambiente? Viva! Viva com as pessoas, converse com elas, converse com seu filho, dê bronca no seu filho, brinque com ele, faça piada, jogue jogo de hora em cima da mesa, jogue, como é que chama aquele jogo das palavras? Meu Deus do céu, stop! Jogue stop com seus filhos pequenos, para que aquela alegria, aquela bagunça, no bom sentido, né? aquela agitação que tem na sala, esse é o ambiente. Imagina alguém chegando, chega uma visita, bate na porta e entra, vamos supor que a visita entra e que as crianças que estão brincando não perceberam que a visita chegou. E a visita entra e vê as crianças brincando. Esse é o ambiente. Eu cheguei na vida da família e não numa coisa arrumadinha e artificial. Ambiente é vida autêntica. E vida autêntica é vida realmente sincera, de amor a Deus e de servir o outro. Então, vocês vejam, o ambiente são as pessoas, como falou o professor Evandro. Então, a gente quer crescer em caridade, a primeira coisa que nós temos que fazer é a gente pedir a Deus para ter mais amor. Então, a caridade é uma virtude interessante, porque ela cresce principalmente se Deus nos dá caridade. Não depende tanto da gente assim, eu vou conseguir, entendeu, ser caridoso, eu vou conseguir amar. Então, essa assim, não, eu com a minha vontade vou, entende, superar as dificuldades e ser uma pessoa muito amorosa. O que acontece com uma pessoa que é assim, professor? Eu me autodetermino a ser a pessoa mais amorosa. Já começou errado, porque em vez de estar olhando pela janela, está olhando para o espelho. Entende? Em vez de estar olhando para os outros, está olhando para si mesmo. Eu vou ver vou mostrar para o mundo como eu sou caridoso. Repara, ela em vez de estar olhando para os outros, está olhando para si mesma. Então, quando ela está fazendo um ato qualquer, quando ela está fazendo um bem qualquer, ela está na cabeça dela pensando, será que estou saindo bem no filme? Entendeu? Será que eu estou saindo bem na fita? Será que essa é a impressão realmente boa? Que tal uma selfie agora? Não, você está errado. Você não está pensando no outro. Está pensando em si. Imagina uma mãe que está preparando a comida para a criança, um neném pequeno. A minha mãe está fazendo a mamadeira. Né? O ritual de preparação da mamadeira eu vi muito, porque eu sou o filho mais velho de 6. Então eu vi a minha mãe preparando muita mamadeira, né?
E eu percebi que tem um ritual de preparar a mamadeira, que não é que o papai não sabe fazer, né? Que tem todo a esterilizar, como é que chama, a mamadeira, preparar tudo, misturar a porção certa, etc. Imagina se a mamãe, na hora que está fazendo isso, está pensando em si mesma. Então, puxa, eu sou uma boa preparadora de mamadeira. Ela não é enfermeira, entende? Ela é mãe. Então, a mãe, na hora que está preparando a mamadeira, ela está pensando na criança, não em si mesma. Até quando ela joga a mamadeira no braço para ver se está a temperatura certa, não sei se faz isso hoje ainda, mas se fazia. E até quando ela joga a mamadeira, o leite no braço, ela está pensando na criança e não em si mesma. Então, maneira correta de fazer a caridade. Deixa de pensar em si, pensa nos outros. Isso tudo a gente tem que pedir a Deus, porque a gente tem uma inclinação assim ao pecado, né? A pensar em si mesmo. Então, acontece. Ninguém tem que ficar espantado de que, puxa, mas esses pensamentos todos acontecem comigo, né? Eu fico pensando muito em mim mesmo, né? Tudo isso com tranquilidade, serenidade, né? Com fé em Deus, a gente pede para Deus, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa caridosa, né? Então, o nosso Senhor vai conceder isso no dia a dia, procurar exercer isso. Não ficar também meditando tudo, né? A gente procura fazer bem às pessoas. Então, agora, vem um ponto que é importante, que assim, a caridade, ela não é algo fácil de ser feito. Então, fazer o bem aos outros custa esforço. Então, o esforço não é algo ruim, vencer a dificuldade é algo bom. Então, é importante para isso que a gente pode não ter um gosto imediato por fazer a caridade. Ah, puxa, agora eu tenho que arrumar a casa, agora eu tenho que corrigir o meu filho. Eu não vou sentir um gostinho bom aí, mas eu tenho que entender que de fundo há uma alegria porque aquilo é o bem verdadeiro. Então, o professor Evandro tinha citado, né? A diferença entre o gostar das coisas e o querer, né? Então, isso é importante ensinar para as crianças, né, professor Evandro? Ensinar para as crianças que elas se sentem melhor, elas ficam mais alegres, não quando alguém está fazendo um favor para ela, mas quando ela está fazendo um favor para o outro. Qualquer criança de 3 anos de idade entende isso. Qualquer criança, menino ou menina, pequeno, de adolescente, pré-adolescente, adulto, eles entendem que é muito mais gostoso, para usar a palavra que elas usam, é muito mais gostoso quando você está fazendo o favor do que quando você está recebendo o favor. Exatamente. Então, eu reforço uma ideia que é a seguinte, pessoal. Algumas vezes a gente tem uma ideia que eu preciso moldar o meu caráter. Tem muita gente que fala assim, eu preciso construir a minha personalidade. Tem muita gente que fala isso. Mas a ideia importante que fica aqui é quem é que constrói melhor a própria perfeição? Nós mesmos ou Deus que nos criou? Então, quem que faz mais por nós? Nós mesmos ou nosso Deus que é Pai? É óbvio que é Deus que é Pai. A gente tem que se abrir, entende? A esse Deus que é tão bom, né? E deixar que Ele atue na nossa alma. Mas como é que a gente faz isso? Ao mesmo tempo, não ficar parado, né? Não fica assim, inerte. Porque a gente, como eu falo, a gente precisa ser dinâmico na caridade. Mas como é que eu deixo Deus atuar e ao mesmo tempo a gente é dinâmico? Bom, aí aquela ideia que nós comentamos no começo, não atrapalha Deus, né? Procure saber, bom, aquele exemplo que se costuma falar sempre, né? Como que Jesus faria? Não é que eu tenho que imitar, me vestir como Jesus, como por exemplo tem um monte de pessoas meio birutas que ficam fazendo isso. Acho que imitar Jesus é se vestir como ele e sair andando pela rua com uma coroa de espinho. Tem gente assim. Não é isso. É pensar, bom, nesse momento, nessa circunstância, meu Deus, o que eu devo fazer? Como o Senhor faria? Né? E você vai perceber, né? Porque você tem o seu anjo da guarda, Deus ele te diz o que você deve fazer. É só prestar atenção. Nós precisamos ser bem práticos nisso. E a prática é o seguinte, deixa que Deus fale.
Não é você ficar inventando coisa. Deixa que Deus fala. Deus fala para você. Né? Fala mesmo. Deus te criou e Deus não te criou e deu corda e soltou. Porque Deus está te criando agora. Portanto, se você conversar com Ele, Ele vai conversar com você também, sem dúvida. Uma das formas da gente também pensar um pouquinho como é que Deus fala é que em determinada ação, né? Eu devo fazer ou não? A gente pode pensar assim, o que Jesus Cristo faria agora? Sim. Que é o Filho Perfeito. E é interessante, quando a gente não se coloca como protagonista da ação, mas pensa, Jesus Cristo o que faria agora? Isso dá luzes para o que a gente tem que fazer. Então, é uma forma de oração também. É isso, né? Eu acredito que o recado está dado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, estão nos assistindo. A gente está rezando aqui, orando, né? Para que a casa de vocês, o ambiente lá, né? Seja cada vez mais amoroso, mas com esse amor que é exigência e carinho ao mesmo tempo, né? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até mais.